Fala galera do canal de KD. Então, vamos estudar aqui um pouco de lógica proposicional, também conhecido como raciocínio lógico matemático, raciocínio lógico, da maneira como você preferir. Pessoal, nossa primeira aulinha, vamos entender um pouquinho do que seja esse raciocínio lógico matemático, tão estimado para os concursos. Vamos lá. Primeiro ponto, eu não vou ficar discutindo muito aqui o conceito, acho que é válido trazer o objetivo da lógica, porque com o objetivo você vai perceber o que é a lógica, beleza? Dá uma olhada aqui comigo. Objetivo da lógica: elaboração de critérios que permitam analisar argumentos para mostrar ou não sua validade. Ou seja, argumentos, eu vou dizer alguma coisa e vou mostrar se isso é correto, é válido ou não. Esse é o principal objetivo da lógica. Eu vou ter alguns argumentos, algumas proposições, algumas sentenças, algumas frases que eu vou julgar se elas são corretas ou não, tá? Isso se aplica a vários âmbitos da matemática. Por exemplo, na geometria, nós vamos lançar a mão de algumas argumentações da lógica, tá legal? Enfim, em todos os campos da lógica, não só em todos os campos da matemática, não só na geometria. Mas vamos aqui ao nosso objetivo. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós precisamos entender. Sentença. O que é uma sentença pra gente? Daqui pra baixo, pessoal, atenção total, tá? Isso daqui não costuma cair não, mas daqui pra baixo, de sentença pra baixo é atenção total. Vamos lá. Sentenças são orações, tá? Orações. Oração, enfim, eu vou ter que dar uma de professor de português aqui, mas eu vou dar uma de professor de português para minha matéria, tá? Para matemática. É o seguinte, vou puxar a sardinha para mim. São orações, as sentenças são orações, ou seja, tem verbo. E essas sentenças, elas contam com sujeito e predicado, tá legal? Sujeito é o quê? É de quem se fala algo. E predicado, o que se fala sobre o sujeito, tá legal? Claro, em português você vai ver mais aprofundado, mas basicamente o que a gente precisa aqui no nosso RLM é dessas informações aqui, que as sentenças são orações, ou seja, tem verbo, e elas contam sempre com sujeito e predicado, beleza? Vou dar dois exemplos aqui para vocês. O exemplo é o seguinte: é sentença ou não? Ou seja, é expressão. Número 1. Marcos é professor. Vamos lá. É uma sentença. Por quê? Porque é uma oração, tem verbo, aqui o verbo, ó, o é. Tem sujeito, que é o Marcos. Vamos ler a frase comigo, ó. Marcos é professor. Quem é professor? Marcos. Esse camarada aqui, ó, ele é o sujeito, beleza? E tem predicado, o que se fala sobre o sujeito, que ele é professor, tá ok? Portanto, isso daqui é uma sentença. Vou colocar ES, tá? É sentença. Aí você escreve aí no seu caderno. É sentença. E a número 2. O nadador olímpico. Isso daqui é sentença? Não, de cara não. Por quê? Não tem nenhum verbo aqui. Então isso daqui não é sentença. Isso daqui é expressão. Tá legal? Isso daqui é uma expressão. Isso daqui, pra falar a verdade, não vai interessar muito pra gente, tá? O nadador olímpico a gente não vai fazer essa análise, não. Então, pessoal, você já sabe o que é uma sentença. Mais importante ainda do que você saber o que é uma sentença, é você saber o que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada, tá? Mas primeiro, antes de você saber o que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada, você tem que entender o que é uma sentença. Concorda comigo? Então vamos lá. O que seria uma sentença aberta? Uma sentença aberta. Eu separei aqui de modo bem resumido para vocês, para não criar textão, enfim, não filosofar aqui. Sentenças abertas vão ser, primeiramente, sentenças, ou seja, são orações, tem verbo, sujeito e predicado, tá legal. Mas elas têm essa característica aqui. Elas podem ser exclamativas, interrogativas, podem ser uma ordem, ou seja, imperativas, e pode ser uma declarativa com mais de uma resposta. Tá legal?
Calma que ficou estranho isso daí. Calma que a gente vai ver os exemplos aqui. Só vai assimilando o que eu estou falando. Pode ser uma declarativa com mais de uma resposta. Exemplo aqui no caso, o que é mais comum pra gente. O sujeito que está ali nessa sentença, ou a expressão que cause indefinição. Tá legal? Vou te dar um exemplo aqui rápido e depois a gente vai fazer, para não ficar muito escuro isso aqui para você. Seguinte, aqui ó, Paulo é um bom policial. Isso daqui é uma sentença. Você concorda comigo? É uma sentença fechada aqui no caso. É uma sentença fechada. Eu vou te explicar o que é fechada. Mas tá vendo esse ele aqui, ó? A segunda frasezinha da gente. Esse ele é um bom policial. Eu não sei quem é esse ele. Isso aqui dá uma ideia, pelo menos na matemática, no português é outro caso. Dá uma ideia pra gente de indefinição, tá legal? Porque eu não especifiquei quem é. Então isso aqui vai acabar sendo uma sentença aberta. Mas tá legal. Deixa o spoiler pra lá. Vamos lá, pessoal. Então é isso aqui, tá? A sentença aberta, ela é uma exclamação, uma interrogação, uma ordem ou uma declarativa com mais de uma resposta. No caso, esse sujeito ali, ele vai ser geralmente uma expressão que causa indefinição, beleza? Vamos lá. Sentença fechada, sentença fechada. A sentença fechada, ela também é chamada de declarativa, tá legal? É uma declarativa especial pra gente. Por quê? Ela sempre vai ter o valor lógico ou verdadeiro ou falso, tá legal? Sempre. Quando é sentença fechada, sempre tem um valor lógico verdadeiro ou falso. E essa aqui é a principal, a que mais vai interessar a gente, as sentenças fechadas, é o nosso foco, tá legal? E elas respeitam os 3 PFL, que são os princípios fundamentais da lógica, que nós vamos ver daqui a pouco, quando eu apagar o quadro. Beleza? Vamos lá. E essas sentenças fechadas são chamadas de proposição, tá? Pô, proposição, que nome estranho. Cara, isso daqui é de extrema importância você entender esse conceito. Por quê? Olha o nome da nossa matéria, da nossa aula. É lógica proposicional. Não parece com proposição? Tá? Isso daqui é o principal ponto aqui da parada. Beleza? Como que eu vou identificar uma sentença fechada? Já te falei. Ela tem um valor lógico verdadeiro ou falso, tá? Primeiramente. E ela vai ser uma sentença que não é aberta, tá legal? Ela não é uma sentença aberta, portanto é uma sentença fechada. Show? Vamos aqui para os exemplos, tá? Acho que vai ficar bem claro aí para vocês. Vamos lá. Proposição ou não? Ou seja, vamos ver quem é proposição e quem não é. Número 1. Quantos acertos eu preciso fazer? De cara, não é proposição. Por quê? Ó? Interrogação, tá? Quantos acertos eu preciso fazer? Observa que isso tem várias respostas, tá? Dependendo da situação, tem várias respostas. Então, não é proposição. Até pelo fato também de, interrogação. Show? Vamos lá. O verão já começou. Isso daqui, sim, é uma proposição. Tá legal? Por quê? Porque nós temos verbo, temos sujeito, temos predicado e é uma declarativa que permite a gente dar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Isso daqui só pode ser verdadeiro ou falso. Concorda comigo? O verão já começou? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Beleza? Não tem como começar pela metade. Show? Vamos lá. Então, essa daqui, sim, é proposição. Vamos lá? Número 3. Vá estudar. Vá estudar. Observa que isso daqui é uma ordem, tá? Tá no imperativo. Portanto, é uma sentença aberta. Show? Agora, chegamos aqui numa fase que confunde um pouquinho. X mais Y é igual a 10. Isso daqui é sentença aberta? É uma sentença fechada, que é uma proposição? Não sabemos ainda. Mas pensa comigo, o que eu falei para você? Eu falei que a proposição, a sentença fechada, ela só admite verdadeiro ou falso. Ou seja, tem uma resposta certa. Já o x mais y igual a 10, ele admite várias respostas. Por exemplo, se eu falasse para você, vou colocar aqui embaixo, se eu falasse para você que x é igual a 1 e y é igual a 9, 90 não, 9, portanto, claramente, x, que é 1,
mais y, que é 9, seria igual a 10. Perfeito? Mas e se eu falasse para você, em contrapartida, que x é igual a 2 e y é igual a 8? X mais y ainda assim será igual a 10. Perfeito? Então, nós já temos duas respostas aqui. Na verdade, tem várias respostas para isso daqui. Portanto, isso daqui não é uma proposição, tá? Porque tem várias respostas. Essa aqui de cima também não é, né? Que é uma ordem. Vamos lá. E essa número 5 aqui, é proposição? Não é? Sim, nesse caso é proposição. Vou te mostrar o porquê. Aqui, ó. Vou puxar uma setinha para cá. X mais 3 é igual a 5. Matematicamente falando, o que está dizendo aqui? Que um número qualquer aí, mais o 3, ele é igual a 5. Qual seria esse número? Você vai passar o 3 que está somando aqui para lá diminuindo, correto? É assim que a gente faz popularmente, né? Então, 5 menos 3, que é igual a 2. Portanto, x é igual a 2. O que esse enunciado quer dizer para a gente? No fundo, 2 mais 3 é igual a 5. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Então, eu posso atribuir um valor lógico a isso aqui, tá legal? Não tem outra possibilidade. Portanto, isso aqui, sim, é uma proposição. Beleza? Vamos lá. Número 6, para encerrar esse bloco aqui. Paulo é um bom policial, tá? Ele é um bom policial. Quem é um bom policial? Paulo, sujeito. O resto é predicado. Eu tenho verbo, correto? E tenho o predicado aqui que está falando sobre o cara aí. Isso daqui é uma exclamação? Não é. É uma interrogação? Não é. É uma ordem? Não é. Está especificado o sujeito? Tá sim. É o Paulo. Portanto, isso aqui sim é uma proposição. Beleza? E esse aqui de baixo? Parece bastante, né? Ele é um bom policial. Esquece esse aqui de cima, tá? Estamos analisando só o de baixo. Ele é um bom policial. Ele quem? Ele quem? Poxa, eu não sei. Não consigo definir esse ele. Tá legal? Isso aqui no caso da matemática. Portanto, por causa desse ele aqui, isso daqui não vai ser uma proposição. Vai ser uma sentença aberta. Porque essa expressão aqui causou pra gente, repetindo novamente, no caso aqui da matemática, uma indefinição. Beleza, pessoal? Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho, porque eu falei aqui em cima que as sentenças fechadas respeitam os 3 PFLs, ou seja, princípios fundamentais da lógica. E eu vou passar para vocês o que seriam esses princípios. Tá legal? Além disso, também vou mostrar para vocês o que seriam proposições compostas para a gente encerrar essa aula. Como prometido, pessoal, vamos lá. Princípios fundamentais da lógica, aqueles 3 princípios que as sentenças fechadas devem respeitar. Sentenças fechadas, repetindo novamente é meio redundante, né? Mas repetindo, essas sentenças fechadas são iguais às proposições. É a mesma coisa que eu falar proposição. É uma sentença fechada, beleza? Que vão respeitar esses 3 princípios aqui. Show! Primeiro princípio, o princípio da identidade. Vamos lá. Uma proposição verdadeira sempre será verdadeira. E uma proposição falsa sempre será falsa. É o princípio do pau que nasce torto nunca se endireita, basicamente. Tá? Não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá legal? Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Das duas, uma. Show? Terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Não há terceiro valor lógico. Nós só temos 2 valores lógicos, tá? Verdadeiro e falso, ok? Não existe um meio falso ou um meio verdadeiro, legal? Então, é o princípio do terceiro excluído. Alexandre, eu não consegui entender bem esse princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído. Cara, bom, releia isso aqui, que vai ficar na sua mente, tá? E conforme você vai fazendo exercício, você vai identificando qual é
a profundidade disso aqui, tá legal? Mas acho que isso daqui já ajuda bastante esse resuminho. Vamos lá. Continuando. Proposição. Eu coloquei aqui proposição, né? A gente estava estudando proposição. O que eu falei para vocês? Que eu ia falar sobre as proposições compostas. O que eu dei de exemplo aqui no quadro anterior? Eu dei proposições simples de exemplo. Por quê? As proposições simples é apenas uma proposição, tá? Já as proposições compostas são mais de uma proposição, ó, mais de uma proposição interligada por conectivo. Beleza? Não entendi. Tá bom, vou te dar um exemplo. Lucas é policial. E Bento é maqueiro. O que acontece? Eu tenho aqui duas proposições. Olha aqui. Lucas é policial é uma proposição. Concorda comigo? Tem verbo, tem predicado e tem sujeito. E eu estou ligando isso aqui a outra proposição, através de um conectivo. Vou colocar aqui a C de conectivo. Você escreve no seu caderno, conectivo. E Bento é maqueiro, tá legal? Bento é maqueiro, ó. Bento, sujeito, é o verbo, e aqui pra cá, predicado. Ou seja, também é uma proposição. Eu vou chamar essa aqui de P1, proposição 1, e essa aqui de proposição 2, tá legal? O que eu fiz? Eu peguei uma proposição simples, que é a P1, e outra proposição simples, que é a P2, juntei as duas e fiz uma proposição composta através do conectivo, tá legal? Foi esse conectivo aí. Qual que é a dele? Calma, galera. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre os conectivos, tá legal? Essa aula encerra por aqui. Gostaria que vocês, enfim, curtissem o vídeo aí, quem gostou do vídeo, quem não gostou também, deixe seu comentário, sua crítica, seu dislike, enfim. E compartilhe com os amigos se vocês acharem útil, tá legal? É isso aí, até a próxima aula. Valeu!